Lucas 24, 1 a 12, acabamos de ler, o Evangelho é o nosso texto. É o único que conta que quando as mulheres chegaram no túmulo, 2 anjos estavam esperando por elas e lhes disseram uma frase que nós colocamos como nosso tema, né, Diego? Para esse domingo, né? Bem destacado no teu pôster, muito bonito. Por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? That's our main Bible verse for this morning. What the angels said to the women when they arrived into the tomb. What did they say? Why are you looking for among the dead the one who is alive? So we'll reflect about this Bible verse. Por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Foi uma frase, uma pergunta de aconselhamento. Era uma pergunta retórica. Os anjos não estavam pedindo informações para aquela mulher. Eles estavam tentando tirá-las do lugar onde elas se encontravam, emocionalmente, espiritualmente. Estavam tentando mostrar o erro delas. Mostrar que estavam desorientadas sobre Jesus e sobre o que ele veio fazer. É quase uma reprimenda, amorosa, mas é quase uma reprimenda para elas. Pitadinha de ironia, repararam? Terapêutica para curar essas mulheres. Aquelas mulheres foram sensacionais ao longo da vida de Jesus. E foram também incríveis em toda a Semana Santa, em todo o momento da paixão de Cristo, e até nesse domingo de manhã. Cuidando, homenageando, estando perto de Jesus quando muitos dos discípulos correram. Mas aqui elas cometem um engano. E é um engano que muitos de nós cometemos. Por isso que vale a pena refletir sobre o que os anjos disseram a elas e a nós. Há 3 enganos que podemos cometer. 3 formas de procurar Jesus entre os mortos. 3 formas de tratar Jesus, de viver como Jesus, na verdade, ainda estivesse naquele túmulo. Nós podemos errar num desses enganos, ou em 2, ou até em 3. Primeiro engano, delas e quem sabe da gente, de muitos. As mulheres e muitos negam o milagre da ressurreição. Elas vieram para o cemitério naquela manhã esperando encontrar o túmulo cheio. Elas estavam negando o milagre. Elas não esperavam, na verdade, por um milagre. Elas não tinham ideia de que poderia acontecer alguma coisa desse tipo. Elas tinham absoluta certeza, traziam os perfumes para embalsamar o corpo de... Elas tinham absoluta certeza de que ali era o fim. Até ali havia chegado o sonho, o reino. Elas tinham absoluta certeza que iam encontrar Jesus morto. Elas pensaram, talvez, Jesus deve ser como um fundador de uma outra religião, de qualquer outra religião, que veio, iluminou, inspirou, ensinou coisas muito interessantes, né? E vai deixar para nós um legado fascinante, um legado até merecedor de ser seguido. Apenas isso. E o que os anjos estão dizendo, basicamente, para as mulheres, se você pensar, é o seguinte: se vocês tratarem Jesus como se ele fosse qualquer outro fundador de qualquer outra religião, se vocês tratarem ele apenas como um profeta, apenas como um rabi especial, vocês na verdade nunca o conheceram. E nunca o encontrarão. Porque ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lucas fala isso, Mateus fala isso, Marcos fala isso e João falam isso. Mesma coisa. E eu pergunto, quantos de nós talvez estamos cometendo esse engano? Tipo assim, eu creio em Jesus,
Eu creio que a mensagem de Jesus é inspiradora. Até tento seguir os seus ensinamentos. Mas ressurreição, um cadáver voltar à vida, aí é demais. Ah, pastor, isso é muito primitivo. Talvez as pessoas de antigamente acreditavam nessas coisas. Mas nós não, nós somos modernos. Nós somos sofisticados. Não há lugar na nossa mentalidade para imaginar alguém voltando do mundo dos mortos. Talvez eu consiga, pastor, acreditar numa ressurreição espiritual. Ou seja, ressuscitou no pensamento, ressuscitou na mensagem, ressuscitou dentro do meu coração. Está vivo aqui dentro. Mas literal, corporal, não. Mas tem um erro básico com essa atitude, só para vocês saberem. Qual erro? Crer que alguém ressuscitou dos mortos não é apenas uma dificuldade de nós, seres sofisticados e modernos. Crer que alguém ressuscitaria dos mortos sempre foi muito difícil, praticamente impossível, inclusive naquela cultura onde aquelas pessoas estavam. A cultura greco-romana, naquele universo. Talvez a dificuldade seja um pouquinho diferente, né? Hoje, talvez seja mais por causa da nossa mentalidade mais científica, né? Que exige que alguma coisa seja comprovada empiricamente. Milagres não acontecem. Antigamente, a dificuldade era um pouquinho diferente. Na cultura greco-romana, se acreditava na inutilidade da carne. Só o espírito que tem dentro de nós tinha valor. Ou seja, não era tanto que a ressurreição de alguém era impossível, é que não fazia sentido. Era ridículo alguém pensar sobre isso. E vemos claramente isso em Atos 17, gente. Lembram de Atos 17? Paulo no Areópago, em Atenas, pregando para os gregos, né? E quando ele está pregando sobre Deus, o pessoal está super atento, interessado. Mas quando ele menciona a ressurreição de Jesus, o que eles fazem? Isso é ridículo. Sobre isso, fale-nos em outro momento. Tipo nunca. Eles riram quando Paulo menciona a ressurreição. Nós temos a dificuldade hoje de acreditar em alguém ressuscitar pelo lado científico. Mas os gregos, no pensamento deles, o final feliz nunca era ter um corpo ressuscitado. O final feliz era desencarnar. O final feliz era tipo assim, abandonar essa carcaça e viver num mundo diferente como fantasmas, como seres meramente espirituais. Se essa é uma dificuldade para nós, qualquer um dos motivos, Lucas está de trás de você hoje. Lucas está te perseguindo hoje. E ele traz evidências. Quais? Não tenho tempo de explorar todas, mas uma delas. O Lucas cita o quê? O quê? Nomes próprios. Praticamente dá o CPF ali, de algumas pessoas. Versículo 10. Ele não diz mulheres em geral, que você nunca vai poder identificar elas, né? Mulheres em geral foram lá e tal, e falaram com anjos e... O que o Lucas diz? Madalena, a Joana e a Maria, mãe de Tiago. Tinha outras também, mas ele diz, tem essas três aqui. Ele menciona o nome próprio. Ele diz que a Maria Madalena se encontrou com a Joana, as duas se encontraram com a Maria, mãe de Tiago, o endereço dela é tal, você pode ir lá falar com ela. Ele escreveu algumas décadas, 2, 3 décadas depois do acontecido. A geração ainda não passou. Todo mundo está vivo. Todo mundo pode ser procurado para confirmar a história. Está duvidando? Vai lá na casa dela e fala com ela. Interroga ela.
Ameaça prender ela, ver se ela vai negar. Tentar colocar isso mais para o nosso dia de hoje. Imaginem, gente, que alguém hoje escrevesse um livro e dissesse que John Lennon ressuscitou 3 dias depois de ter morrido. Quando é que foi isso? Década de 80, comecinho, né? Ele ressuscitou depois de ter sido assassinado. E imagina que nesse livro dissesse que o John Lennon ressuscitou e ele andou por uns 40 dias conversando com um monte de gente, 2, 3, depois 12, depois falou com 500 pessoas, citando nomes, né? E foi na cidade de Piratini. E ele cita lá alguns nomes. E eu estou lendo esse livro hoje. Só que quando o John Lennon morreu, eu sou um bebezinho. Eu não vi nada disso. Mas ele cita alguns nomes da minha cidade. O livro foi escrito 3 décadas depois. O que é que eu faria? Se eu quero saber se isso é verdade. Eu ia direto para a minha cidade procurar a Joana lá, a Maria Madalena, os 12. Eu ia querer saber quem são esses 500 que conversaram com ele. E eu ia interrogar, e eu ia ver se a história fecha ou não fecha. Eu tenho como. Não passou a geração ainda. Não é um livro escrito 200, 300 anos depois, onde você pergunta assim, mas quem é essas pessoas? Elas morreram. Você não precisa ir num cemitério para entrevistar a Joana, ela está viva. Quando esse livro foi escrito, se fosse fraude, teria sido o quê? Contestado e, eventualmente, desmascarado. E pode entrevistar as pessoas, elas estão vivas. Isso é uma certa evidência, se você pensar. E sólida, inclusive. Testemunha ocular, diz o Guilherme, que é advogado. Gente, os evangelhos foram escritos pouco tempo depois dos acontecimentos. A geração está viva. A geração pode ser entrevistada e pode ser, olha só, e pode ser pressionada. E elas foram pressionadas, que é uma evidência ainda mais sólida. Porque essas pessoas foram colocadas contra a parede, com ameaça de prisão, com ameaça de morte, dizendo para elas assim, negue que você segue a Jesus, negue que esse Jesus está vivo, negue que esse Jesus ressuscitou, diga que Jesus é uma fraude e nós te tiramos da prisão, e nós te tiramos, você está prestes a ser empalado, você está prestes a ser comida de leões no Coliseu, negue e nós tiramos você daqui e colocamos você como um funcionário público do imperador, ganhando um bom salário. Negue e você passa dessa situação para outra. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles não negaram. Tinha alguma vantagem para eles, pessoal? Eles estavam ganhando dinheiro, como hoje alguns ganham, anunciando Jesus. Essas pessoas estavam ganhando dinheiro? Estavam ganhando prestígio? Eles estavam sendo famosos, né? Não. Quanto mais eles acreditavam em Jesus, mais escorraçados e perseguidos eram, por 300 anos. Qual era a vantagem pessoal de fabricar uma história? Pense. Quem morreria como eles morreram por uma mentira? Esse é o primeiro ponto, gente. No versículo 11, quando as mulheres descobriram a ressurreição, falaram para os 12 discípulos, para os 11, e eles também não acreditaram. Veja, não é uma dificuldade só nossa, Arthur. É uma dificuldade da época também. Os próprios discípulos tiveram dificuldade de acreditar. Porque acreditar em ressurreição sempre foi difícil, sempre foi impossível. Você só acredita a menos que o cara aparecer para você. E te mostrar as mãos e dizer assim, me dá um abraço. Aí você acredita. E aí você testemunha. E aí se alguém colocar uma faca no teu pescoço, você fica firme. Gente, se nós não acreditarmos na ressurreição histórica, real de Jesus, é uma opção. Mas nós estamos na contramão de algumas evidências. Estamos na contramão de Lucas. Podemos até, inclusive, ser uma pessoa bem decente. Mas não somos cristãos. Cristianismo não é aderir a Jesus como fundador de uma religião que nos deu um sistema de crenças. O cristianismo é aderir ao Jesus que também nos ensinou. Mas antes e mais importante de tudo,
venceu a morte. Ressuscitou no terceiro dia. Se você, meu querido irmão, querido amigo, quem está em casa, tiver dificuldade com isso, tudo bem. A gente tem maior respeito. Eu tenho maior respeito. Mas o que eu lhe pediria pastoralmente, examine as evidências. Não fique só com o History Channel. Não fique só. Assista o History Channel. Mas examine outras evidências também. Gaste um tempo lendo alguns livros, vendo algumas outras séries que argumentam de outro ponto de vista. Porque o primeiro ponto aqui dos anjos é: não trate Jesus como se ele não ressuscitou. Não busque Jesus entre os mortos. Não negue o milagre, o fato histórico, real, físico, da ressurreição de Jesus. O segundo engano que a gente pode ter, que as mulheres tiveram sobre a ressurreição de Jesus. Elas negaram, nós negamos às vezes o significado da ressurreição. Sabe o que é mais interessante na fala dos anjos? Quando os anjos encontraram as mulheres e elas estavam confusas, os anjos não disseram assim, primeiramente, ele ressuscitou, por que vocês não acreditam que ele ressuscitou? Por que vocês não imaginavam que ele ressuscitou? Por que vocês não estavam esperando que ele ressuscitaria? Eles, quando falam da ressurreição, eles pegam outro ângulo para confrontá-las. Eles dizem: a razão pela qual vocês não esperaram pela ressurreição é porque vocês não entenderam a morte. Vejam no versículo 7. Vocês não compreenderam que ele tinha que morrer. Que era necessário. Se você tiver a sua Bíblia aqui, eu volte para casa e sublinhe essa expressão. Potente e significativa. Era necessário. Que se repete ao longo dos evangelhos. O Novo Testamento está cheio dessa frase. Era necessário. Jesus tinha que sofrer, tinha que morrer e tinha que ressuscitar. Eu vou simplificar para vocês. Aquelas senhoras naquela manhã são bastante parecidas com muitas pessoas que estão dentro da igreja, por exemplo, hoje em dia. Crê no milagre da ressurreição. Ótimo. Por que não fariam? Tem motivos, tem evidências para tal. Mas aqui o que não entendem, que as mulheres não entendiam. Elas sabiam que ele tinha morrido, mas não sabiam que tinha que morrer. E os anjos tocam nesse nervo. Vocês não sabiam, damas, que ele tinha que. O que significa? Elas pensavam, os apóstolos estavam pensando que ele tinha morrido por uma causa, né? Que tinha morrido, sofrido, em razão de alguma coisa meio geral. Talvez ele tivesse morrido como um exemplo para nós, não é? Como ele se manteve firme, como ele se manteve assim íntegro, né? O Jesus que foi um revolucionário que enfrentou as autoridades religiosas e da sociedade, e aí ele morreu condenado, injustiçado, um tiradentes, e olha lá como ele segurou as pontas e aguentou até o final. Se você pensa que Jesus morreu por isso, o que você vai fazer diante do túmulo dele? Você vai ali prestar alguma homenagem, né? O sacrifício daquele que deixou um exemplo para nós. Mas você não compreende que ele tinha que. Elas pensavam que tudo o que elas e as outras pessoas precisavam de Jesus era um exemplo para seguir. Um exemplo de como viver e agora um exemplo de como morrer. Só que acreditar nisso é pensar que o cristianismo é um tipo de caminho onde nós, discípulos, estamos sendo ensinados a viver como Jesus viveu, ponto final. Resilientes como Jesus. É esse o teu entendimento de cristianismo? É esse todo o teu entendimento de cristianismo? Ao que parece, para as mulheres, era. Tinham entendido que Jesus tinha morrido por elas, mas não que tinha morrido porque era
necessário. E a gente não pode criticar elas, porque isso é ir contra a nossa própria natureza, porque crer que Jesus tinha que morrer nos obriga a admitir que nós não somos tão bons como cremos que somos, tão bons como Ele é. E vamos precisar depender dEle para estar bem com Deus. Veja como isso é próximo da gente. Porque as mulheres tinham estado caminhando com Jesus. É possível você estar bem pertinho de Jesus, Guilherme, bem pertinho, andar com Ele, né? Frequentar a igreja, frequentar os cultos, e ainda assim estar trabalhando, se esforçando, porque você crê que é assim que você vai conquistar na unha a tua salvação. Acordar cedo, todos os dias, fazer suas orações matinais, acordar cedo para ir na igreja, acordar cedo para fazer alguma coisa para a tua religião, porque só assim que Deus vai te aceitar. O caminho das boas obras, Jesus o meu exemplo, que é lógico, que é compreensível, mas não funciona e nos leva para o inferno. Os anjos precisam intervir, ensinar elas e a gente. Teologia, com essa palavrinha, era necessário. Os anjos não dizem para ela, minhas queridas irmãs, vocês precisam de um novo conhecimento, uma informação nova. Não, não, não. Os anjos dizem, vocês não lembram que ele sempre falou? Ele já tinha dito, era necessário. A razão pela qual vocês estão cabisbaixas e procurando entre os mortos aquele que está vivo, é porque vocês não entenderam o Evangelho. Vocês pensavam que ele morreu como um exemplo. Vocês pensaram que ele morreu para deixar um caminho para vocês imitar. E por isso vocês estão aqui hoje de manhã sendo zelosas com o cadáver, mas não. Ele não morre para ser um exemplo para vocês. Ele morreu para ser qual palavra eu preciso aqui? Ele morreu para ser o nosso substituto. Ele morreu para ser o nosso Salvador, porque era necessário. Nós não conseguiríamos realizar nossa própria salvação. Ele morreu como nosso Salvador, e é a partir da morte dele que elas e nós somos completamente salvos, completamente amados, completamente aceitos, completamente reconciliados por Deus. Ele tinha que. Foi para isso que ele veio. E olhem a mudança para aquelas mulheres, porque quando elas vieram para o túmulo, pensando em fazer as obras delas, para imitar Jesus, elas estão cabisbaixas, porque é isso que o caminho das obras faz com a gente. Nos deixa desesperados, cabisbaixos, cansados, pesados, todos os dias, porque a gente não consegue chegar no patamar. E quando elas descobrem, ou não descobrem, são relembradas, na verdade, né? São relembradas, e cai a ficha daquilo que Jesus já tinha anunciado, que ele morreu não para deixar um caminho, um exemplo, mas ele morreu por amor, para perdoar, para ser substituto. Elas não estão mais caminhando lentamente, elas correm agora. Elas saem correndo para voltar. E elas não estão mais preocupadas em fazer. O que elas querem agora é contar. Conta. Agora elas trabalham com a fala. Irmãos e irmãs, isso é fundamental. Não crer apenas na historicidade da ressurreição, mas no significado da ressurreição. Cremos que Jesus tinha que morrer? Cremos que Jesus tinha que ressuscitar? Que só assim seríamos salvos? Ou nos incomodamos com isso e queremos seguir apenas Jesus como um exemplo? O Evangelho já tocou a gente. Já entendemos e confiamos que Jesus na cruz e na ressurreição tinha que, porque era a nossa única salvação. Os anjos querem nos lembrar isso hoje. Ele ressuscitou porque era necessário. Ele fez, ele esteve disposto, ele entregou tudo na cruz para não nos perder. E até que essa clareza não tome conta do coração de vocês, gente. E se Jesus for apenas um modelo para você, não um substituto, não um salvador,
a gente vai estar procurando entre os mortos aquele que está vivo. Estamos tratando ele como Confúcio, todo respeito ao Confúcio, mas está morto. Se esse engano é um engano para você, eu te convido a explorar o Evangelho. O necessário, fazer essa avaliação interna, até que ponto você está querendo conquistar a sua salvação, ou até que ponto você já está descansando na obra de Cristo por você. Por último, elas e nós podemos estar negando a realidade espiritual da ressurreição. É um terceiro engano possível aqui. A gente pode crer no milagre, e a gente pode até crer no significado, mas negar a realidade disso, a experiência disso no nosso dia a dia. Como assim, pastor? É quando no frigir dos ovos, quando em última instância nós nos relacionamos com Jesus. A nossa vida diária com Jesus é como se ele estivesse morto. Você vê? Você crê, você sabe, intelectualmente você não tem problema com a ressurreição. Mas no teu dia a dia, quando tu te acorda de manhã, quando você pega um ônibus, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai dormir depois à noite, você vive e conversa com ele como se ele tivesse morto. Quando não o seguimos, quando não o ouvimos, quando não o obedecemos, conhecemos sobre ele, mas não nos relacionamos, estamos envolvidos intelectualmente com ele. Talvez estamos envolvidos apenas ritualmente com ele. Mas no dia a dia, na vida, na relação, ele não aparece. Eu não tenho nada com ele no meu dia a dia. Se você tem alguém, né, que significa muito para você, alguém que você ama, alguém que você admirou, e essa pessoa faleceu, né? Faleceu. E você talvez, como uma forma de estar em contato, ou de estar próximo a essa pessoa, você visita o túmulo dessa pessoa. Quem é que faz isso? Quem aqui tem alguém que faça isso, né? Eu, quando vou para a minha cidade, sempre visito o túmulo do meu pai, o túmulo dos meus avós. Paulo, você faz isso também, né, Paulo? Você mandou uma foto para mim, dessa semana, né, Paulo? Ontem. Me permite mostrar, Paulo, aqui? Paulo, num cemitério aqui no Rio de Janeiro, visitando lugar de descanso de sua esposa, mas ali também está sua irmã, seu pai ali, e avós também, né? Pessoas que morreram, pessoas que já faleceram. A nossa visita ao túmulo de uma pessoa assim é para colocar uma flor, é para pensar sobre essa pessoa, é para lembrar essas pessoas. A gente pode derramar uma lágrima, é tocante, é catártico. Talvez até a gente fala ali algumas coisas, uma conversa com essa pessoa. Mas a gente mesmo sabe que a gente está falando com o quê? Com a memória dela e na gente. A gente tem essa clareza. Fomos a um cemitério, a gente não vai falar com ela para ela nos responder. Isso é honrar a memória de alguém. Como é que você faz com Jesus? Quando você vem à igreja no domingo de manhã, você vem trazer algumas flores, derramar uma lágrima e falar, ouvir a memória dele? Se você faz isso, você está procurando entre os mortos aquele que está vivo. E na tua vida em casa, de oração, por exemplo, na tua oração, você se agacha diante de um túmulo para orar? Você está diante de alguém vivo, presente, ativo do teu lado, com os ouvidos inclinados para o teu gemido,
para o teu suspiro, para a tua queixa. Alguém quase capaz de enxugar a tua lágrima. Como é que é a tua oração? É diante de um túmulo ou é diante de alguém sentado do teu lado? Quando os anjos dizem para as mulheres e para a gente, vocês não estão procurando no lugar certo. Eles estão dizendo, corrijam a rota de vocês. Não é aqui que vocês vão encontrar ele. Não é no cemitério. Não é assim, com essa atitude. Jesus ressuscitou e vocês vão poder encontrá-lo vivo. Vocês vão poder estar diante da sua presença viva como estavam antes. Em missão como antes. É um convite para a realidade. É um convite para a experiência. É um convite para um encontro. E a Bíblia fala disso o tempo todo, que é assim que Deus se relaciona. Que é assim que Ele está disponível para você. Não para um encontro meramente memorial, de uma homenagem, e não como uma relação intelectual. O que o Salmo 34 diz para nós? Prove e veja que o Senhor é bom. Olhem os verbos que o salmista nos encoraja, nos relacionarmos com Deus. Prove, sinta o gosto, toque e veja. Prove e veja, os anjos estão dizendo. Ele não está aqui. Os salmistas e os anjos estão dizendo que não é só suficiente conhecer que o Senhor é bom. Saber que o Senhor está vivo. Saber é ótimo. É a primeira coisa que a gente está fazendo aqui. Aqui, em qualquer outra igreja, no mundo todo, hoje estão querendo passar para vocês uma informação. Lembrar para vocês que o Senhor está vivo. Mas vamos além disso. Porque não é suficiente saber. Só saber que Ele está vivo é procurar entre os mortos aquele que está vivo. Não apenas saiba, não apenas creia que Ele está vivo. Prove, experimente, sinta que o Senhor está vivo. Porque se você apenas souber e ficar satisfeito com isso, você está lidando com Jesus do mesmo jeito que eu lido com meu pai quando eu visito o corpo dele. Apenas um ritual, uma memória importante. Mas só uma esperança de reencontro futuro. Com Jesus não temos esperança de reencontro futuro. Ele está aqui. Está aqui. Está aqui. Está na casa de vocês. Enxergue o Senhor vivo. Encontre-o vivo. Saia do cemitério. Vá procurá-lo. Ele anda solto por aí. Ele disse, eu estou indo na frente de vocês. Vem de trás de mim. Ele anda solto por aí tramando no bom sentido. Ele anda solto por aí se mexendo. Ele anda solto por aí fazendo um montão de coisa. E te convidando, vem comigo. Vem participar disso. A Páscoa te puxa hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Ela te puxa ou ela te empurra para além da concordância. Para além do joinha. Para além de assentir com o livro de concórdia. A Páscoa diz, não procure, não trate como um morto aquele que está vivo. A Páscoa diz, ele é uma realidade vivente. Prove sua presença, sua orientação, prove seu amor. Por isso, se você está sendo tentado por este engano, eu gostaria de te convidar a que você, desta Páscoa de hoje, até a próxima, mudar algumas coisas. Se esse é um engano tentador para você, comece reconhecendo a tentação. Domingo ele é até bem real para mim, mas segunda a sexta, segunda a sábado, eu acho que eu estou tratando ele como morto.
porque ele não participa das minhas decisões. Ele não participa das minhas conversas. Ele não participa do que eu falo com o meu vizinho, com o meu porteiro. Ele não faz parte. Ele não participa das minhas decisões financeiras. Ele não participa das minhas decisões familiares. Ele não participa das minhas decisões profissionais. Eu acho que ele está morto de segunda a sexta. E aí sábado ele dá uma acordadinha e domingo quando vou à igreja, ele está bem vivo. Mas segunda a sexta eu acho que ele anda morto. Se é assim com você, às vezes é comigo. Vamos começar confessando isso, reconhecendo isso. Limpar essa consciência e se responsabilizar por esse encontro. Preciso prestar contas disso. Esse ano eu vou conhecer Jesus de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, como alguém vivo, capaz de mudar realidades, capaz de me surpreender, capaz de me emocionar, não apenas no culto da Sexta-feira Santa, mas diariamente, capaz de me transformar e de me abençoar. Você poderia considerar essa resolução que o seu provavelmente lhe propõe? Por que você acha que, às vezes, você depende tanto da opinião dos outros? Por que você acha que você vive tão preocupado com o que o outro vai falar? Teu chefe, tua namorada, né? Um colega, um amigo, ou o que as redes sociais vão dar de feedback para você? Talvez porque você não está vivendo, nesses momentos, como se Jesus estivesse vivo. Porque a aprovação e a afirmação e o aplauso que você realmente precisa não é das outras pessoas, mas é o que você recebe desse, que te diz: eu estou vivo, estou te acompanhando, estou vendo o que você está fazendo, e estou te amando e estou te dizendo: você é amada, independente do que outros dizem para você. Talvez você sabe do amor de Jesus, mas não está provando. Ele é o Senhor ressuscitado. Deixo esse desafio para você, uma exortação pastoral. Sabe quando você era criança, pré-adolescente, talvez, o quanto você queria ser amado, quanto você queria abraço e beijo e carinho do pai, da mãe, do avô, do padrinho, de alguém que você amava? Lembra como você vivia para alguma coisa? Tinha um sonho bonito, romântico? Lembra dos seus sonhos, expectativas, esperanças de criança? Aquela fome de viver, aquele encantamento com as coisas. Só que aí a vida passou, né? Muita água rolou por debaixo da ponte. E aquele brilho nos olhos, aquela fome de viver, aquela leveza, aquela descontração, né? Que você imitava um lobo uivando para a lua, isso tudo passou, isso tudo ficou no passado. Você não faz mais isso hoje. Na Páscoa, não ouse matar essa criança dentro de você. Não ouse se esquecer daqueles sonhos, daquelas esperanças, daquela humanidade que você tinha. Porque a Páscoa torna tudo isso possível. A Páscoa nos promete não, a Páscoa nos garante que Jesus Cristo ressuscitou. E a partir dessa ressurreição, o mundo inteiro está ressuscitando e nós também ressuscitaremos. É possível beber alegria e se vestir de amor depois que Jesus saiu daquela cova. Nossos sonhos de sermos reunidos com os nossos amados um dia é possível. Não mate esses sonhos, alimente esses sonhos, viva a partir dessas fantasias, porque tudo isso é real a partir da ressurreição de Cristo. Amém.